Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. É no início, né, que tô ouvindo de novo o vídeo da escola. E no início, assim, essa questão do medo é muito interessante, né? Pra gente também é, não conversar com com o inimigo. Pra gente tomar muito cuidado, porque o Espírito Santo, a gente até, né, a palavra de Deus fala que ele é um espírito de coragem, né, sabedoria, não de medo. Então, o que realmente trava a pessoa é quando ela escuta o mal, né? Quando ela acredita que o mal ele é mais poderoso, que ele é mais forte, né? E a pessoa, às vezes, né, ela teme tanto mal, teme tanto mal, teme tanto mal, que ela esquece, né, de que Deus cuida, que Deus rege todas as coisas, que Deus está acima de tudo, que ele com o estalar de dedo pode destruir tudo, né? Porque ele impera sobre todas as coisas, né? Ele rege tudo. Então, às vezes a gente não fala tanto desse Deus poderoso, né? Eu falo pela experiência que eu vejo mesmo no grupo de oração. A gente passa muito tempo rezando nos grupos de oração, orações voltadas para contra o mal, vamos dizer assim, mas falando do mal, falando do espírito do mal olhado, espírito daquilo, espírito de não sei o quê. A gente sabe que o mal existe, sabe? Mas às vezes a gente passa tanto tempo e não reconhece quem é nosso verdadeiro inimigo, que é a vontade humana sem Deus, né? A vontade humana por ela mesma. Então, às vezes a gente passa tanto tempo temendo o inimigo errado, né? E dando ouvido demais pelas fantasias que o próprio inimigo cria na mente nossa. Fantasias de medo, fantasias de que Deus não perdoa, fantasias de que não tem jeito pra gente, né? Igual esse caso aí que o Elian mandou no grupo pra gente, né? Essa questão da mulher que vai tirar a própria vida no domingo, porque ela é para se livrar, né, do sofrimento dela, né? Porque ela tem uma doença que pelo jeito não tem cura. E eu não abri a matéria, não vi direito, mas assim, só fiquei horrorizada só do título, né? E é muito doloroso a gente saber que muitas pessoas têm uma mentalidade errada diante do sofrimento, que a pessoa esquece de Deus, a pessoa ouve realmente o inimigo. É o exemplo de alguém que está ouvindo o inimigo de Deus mesmo, né? Dizendo para a pessoa que o melhor é ela tirar a vida dela mesma, né? Que Deus não quer ela sofrendo, né? Então, olha para você ver, tira a sua vida, né? Pratica a eutanásia porque Deus não te quer sofrendo. É uma mentira absurda de Satanás, que ele só sabe falar mentira, só sabe falar besteira. Não tem nada de bom para acrescentar na vida de ninguém. Então é muito triste quando você vê isso e situações como essa acontecem todos os dias em lugares inusitados, em lugares aí espalhados por esse mundo de Deus, né? As mentes, né? As pessoas quando querem, o que que é uma pessoa quando ela ouve o inimigo? É quando ela fala, quando o inimigo sugere, ó, mata aquela pessoa ali, porque nem aquela pessoa ali, ela, você tem que dar um jeito de eliminar. Ah, não, mas é só você esconder as provas e tal, tem um jeito de você matar sem ninguém descobrir e tal. Então ele induz a pessoa mesmo ao abismo, né? Então, é uma coisa terrível, né? Então, ele vai falando na mente da pessoa. E se a pessoa for dando corda, for dando corda, for dando corda, daqui a pouco ela se enforca, né? Porque ele vai dando a corda justamente para a pessoa se enforcar. E isso acontece muito, muito, muito. Agora, aqueles que buscam a luz, que estão perto do sol, né? Aqueles que buscam viver na vontade de Deus, não tem o que temer, né? Porque, nossa, essas pessoas estão dentro desse círculo, vamos dizer assim, protegidos pela graça de Deus, amparados pela graça de Deus. Na verdade, o inimigo não chega perto de quem exala Jesus, né? De quem se tornou um tabernáculo de Jesus. Ele não chega perto e tem horror, né? Cai por terra, né? Diante disso. Então, às vezes a gente não, às vezes a gente se limita também. Falo de mim. Às vezes me limito de falar uma coisa, de falar outra. Então, às vezes, por causa da gente ter tanta dificuldade de se abrir, às vezes Deus não fala mais o que gostaria de falar, porque até a gente criar consciência disso, né? E formar o vazio mesmo,
E às vezes a gente demora muito, né? Eu falo por mim mesma. Ontem eu aprendi uma coisa que eu já ouvi há muito tempo aqui na comunidade, né? Mas assim, eu aprendi mesmo uma coisa que eu mesmo já falei muito nas meditações. Mas eu aprendi ouvindo a meditação da escola, aquela meditação que foi feita, o segundo vídeo que foi feito. Eu aprendi uma coisa muito simples, que é essa intimidade de estar sempre conversando com Deus, o tempo todo conversando com Deus, o tempo todo próximo dele. Aí você fala assim, nossa, Ruth, mas isso é o que mais você fala aqui? É o que mais se fala aqui, mas parece que a nossa cabeça demora destravar, sabe? Parece que demora, assim, para realmente virar a chave. E aí hoje eu já estou mais conversando com Jesus, perguntando coisas para ele sem medo. Que às vezes a gente pensa que Jesus não responde nossas perguntas. A gente pensa assim, essa pergunta é muito boba eu perguntar para ele, né? Isso não tem nada a ver, mas para mim não importa se eu vou realmente ouvir ou não. Para mim o que importa é que eu estou confiando nele, que eu estou perguntando para ele, que eu estou conversando com ele. Uma hora essa resposta chega de alguma forma. Talvez uma meditação que eu fizer, no meu coração mesmo ele vai pôr. Mesmo que ele não fale nada na minha mente, não quer dizer que está tudo ruim. Não quer dizer que se o fato dele não estar falando na minha mente, tem alguma coisa de errado. Não. Mas a questão é, eu converso com ele, eu chamo ele para os meus assuntos, eu coloco ele, né, na conversa mesmo, eu apresento para ele as minhas dúvidas, ou eu guardo para mim. Aí eu guardo no meu coração. Eu falo com ele tudo, tudo mesmo, abertamente. Então, ele tá pensando nisso, sabe? Não, Jesus, eu quero conversar com o Senhor mais, né? Quero conversar com o Senhor mais, porque às vezes falta um pouco eu te contar, eu te falar as coisas assim, sabe? Falei, não, Senhor, agora eu quero falar abertamente tudo, 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 e te perguntar qualquer coisa. Uma coisa que eu vi na televisão ali com meu esposo, perguntar, Senhor, né, por que daquilo, né? Por que que essas pessoas têm que fazer esse determinado trabalho, né, e tal, essas coisas aí acontecem. É assim, parece bobagem, mas Jesus, ele é aberto para te falar sobre tudo, não tem nada que ele não conheça, nenhuma realidade que ele não veja. Ele está vendo com você aquilo que você vê na TV, ele está com você naquela conversa que você está tendo com o parente, ele está com você onde você anda, ele está na sua mente. Se a gente não passar a conversar e ter intimidade com ele, a gente pode correr o risco de ficar conversando com a vontade humana, né? Ficar conversando com a nossa própria mente. E aí também é o perigo de vir da tentação. Tá? Você está tão vulnerável à tentação, porque você não está perto da luz, não está conversando com ele, não está chamando ele, que aí vem o medo, vem a dúvida, vem a desconfiança. Aí qualquer coisa que aconteceu, você, eu vou seguir minha vida do jeito que eu estava seguindo antes. Não vou ficar aqui na comunidade, não. E o inimigo pode convencer a sair. Por quê? Porque é a pessoa mesmo que se fecha para a graça de Deus, entende? Então, assim, tô ouvindo aqui, ainda vou falando o que eu for sentindo enquanto eu estiver ouvindo, mas assim, vou ouvindo aos poucos. Mas agora, sobre Nossa Senhora, meu Deus do céu, o que falar de Nossa Senhora? Pensa em alguém que o demônio treme diante dela, né? Ela pisa na cabeça da serpente, nós também somos chamados a pisar, né? Porque Nossa Senhora só escutava Deus, exalava o perfume de Deus. No olhar dela tinha o próprio Jesus, no olhar dela. Ela toda, como fala o livro, é uma mística cidade de Deus. Ela toda é cidade morada de Deus. Quem se faz morada de Deus não tem como ter ação de demônio, porque também não entra pecado, né? Não entra nada disso, não entra essas... Então, é, dá para a gente viver sem pecar também. Dá para a gente ser uma morada de Deus. Não é para ser igual a Nossa Senhora. Quando eu estava ouvindo na escola, no primeiro vídeo que eu vi amanhã, quando estava ao vivo, quando foi falado de parecer com Nossa Senhora, eu entendi exatamente isso, que é para a gente parecer com ela como cópias dela, mas não quer dizer que a gente vai ser igual e nem tem que almejar ser igual, igual, igual. Eu sempre penso assim, qual que é a unidade que nos une? Sempre volto para isso, sabe? Para mim isso firmou muito no meu coração assim, ó. O que que nos une à divina vontade? Foi a vida e a felicidade de Maria e que ela quer que seja a nossa também. Agora vai diferenciar o estado de vida de cada uma aqui, vai diferenciar até
a forma que cada um foi educado, os temperamentos, onde cada um vive, a vida de cada um. E isso não atrapalha em nada essa vida divina, que a gente viva na divina vontade. Cada um está plantado na terra certa, no solo certo. E Nossa Senhora também, esse era o estado dela, vamos dizer assim. Não é para a gente ter o mesmo estado de Nossa Senhora, primeiro porque a gente não nasceu concebido sem o pecado original. Não foi esse o desígnio de Deus para mim, Ruth, nascer assim. Ele não me escolheu para ser assim, ele escolheu ela. Ótimo! Ele preparou ela desde antes, lá do início, do início, do início, já nasceu na mente dele. Ótimo! Ele tem direito de fazer essas coisas assim. E que bom, porque é, a gente parece que é até mais privilegiado, porque a gente tem ela. A gente tem ela e Jesus, a gente tem pai e mãe, a gente tem uma família maravilhosa para contemplar, né? A gente se sente assim, não, que bom, Senhor, porque eu tenho ela, né? E ela me tem, né? Mas assim, ela me tem, eu me sinto um pouco pequena para ela, mas eu tenho ela, né? Então, tipo assim, que eu tenho a Nossa Senhora. Então, tipo assim, a gente é filho de Maria. Que coisa mais bonita, né? Ser filho dela é um plano perfeito que Deus fez. E a gente se sente feliz, a gente se sente assim, convidado, né, a estar nessa ordem. A gente fica feliz pela ordem que Deus nos colocou. Eu me sinto muito feliz pela ordem que Deus me colocou. Eu não, tipo assim, Deus sabe, Deus planejou e para mim o plano dele é perfeito, né, na ordem que ele me colocou, na vida que eu tenho de casada e tal. Eu não almejo a vida dos meus irmãos, a mesma vida assim deles, do estado de vida deles, entende? Eu estou feliz pela vida de cada um aqui, todos são, e para mim a vida de cada um é um dom de Deus, a forma que cada um vive. Ninguém pode falar assim, ah, mas a minha vida é melhor que a sua, a minha vida é mais tranquila que a sua. Todos aqui têm cruzes, todos têm dificuldades, então nem nós somos iguais uns aos outros nesse sentido, né? Nem nós somos iguais, mas tem algo que nos une, algo que nos torna iguais, e essa igualdade deve existir entre nós. Viver a divina vontade. É o que o Senhor nos chamou. Só que por que que nós não somos iguais? Porque tem gente em São Paulo, tem gente em Brasília, né? Tem gente na Bahia, espalhada pelo Brasil afora. Então, geograficamente já muda, né? O território já muda. Cada um nasceu na família X, né? No contexto tal, foi educado de uma forma tal. Cada um tem um aspecto físico, né? Cada um tem, foi educado de uma forma, cada um tem seus temperamentos, né? Então, essas coisas que nos diferem é o elemento chave para nos unir. Porque Deus é um Deus de diversidade, de reparo. Eu não estou falando dessa diversidade que estão falando aí, não. Mas a diversidade, ele não fez o sol, ele não fez o mar, ele não fez as montanhas, ele não fez vários tipos de passarinho, várias espécies de planta, com várias cores, com vários perfumes diferentes. Entre nós é a mesma coisa, é como se a gente fosse um lindo jardim de Deus, e onde Nossa Senhora é a cidade. E desse jardim, como ela é a cidade, ela quer na cidade dela um monte de jardim. Por quê? Para Deus se sentir feliz e ver aquele monte de rosas, de flores que foram conquistadas, que são triunfos dela também. E nós somos essas plantinhas, essas flores conquistadas, esse triunfo dela. Que maravilha ser uma flor na mão da Nossa Senhora. Se a minha diferença com ela é que eu sou uma pequena flor na mão dela, ótimo, para mim não tem problema nenhum. Só por ela existir, eu já me sinto. A minha vida parece que tem significado porque ela existe, porque Deus existe, por causa desse plano de amor. A gente se encontra nela. E a nossa vida que a gente está vivendo hoje aqui, que a gente está meditando aqui, a gente está aqui vivo, meditando, ouvindo a escola e feliz da vida por ouvir essas verdades. E a gente olha e fala assim, nossa, começou tudo lá atrás, ó. E por quê? E tem a mão dela também, né? Tem a vida dela também, tem a entrega dela também. Eu sou fruto disso, eu sou parte disso, então eu sou parte de Maria também. Todos nós aqui somos parte de Maria. Santíssima. É perfeito, gente. Isso é perfeito. Ai, maravilhoso demais. Não, eu fico a falar de Nossa Senhora, você nunca vai achar a palavra perfeita para ela, sabe? Mas o que ela quer é
acho que o que ela quer é nosso amor, é um amor puro, que a gente tem um amor puro pelo filho dela e faça tudo o que ele nos disser, o que deixa ela feliz é isso. Faça tudo o que o meu filho disser. Vocês querem ser santos, querem ser felizes mesmo, né? A felicidade verdadeira. Vocês querem as coisas necessárias para a vida natural? Fazei o que ele vos disser, fazei o que ele vos disser. Fazei aquilo que ele vos disser. Vocês querem amar a Deus sobre todas as coisas? Fazei o que ele vos disser. Então é o segredo de Nossa Senhora é esse, né? Ela tá pedindo não assim, ó, seja igual eu. Ela não tá falando isso, ela fala, fazei o que ele vos disser. Por que que eu sou bem-aventurada? Porque eu fiz aquilo que ele me disse. Eu obedeci ele, só ouvi ele. Eu vivi só para ele. Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Representar, né? A beleza que é do jardim de cada que a gente é no coração de Deus. Mas é mais que isso, né? Ela nos chama como filhos. Tem coisa melhor que ser filho de Maria? Eu não consigo imaginar coisa melhor do que ser filho de Nossa Senhora. Não, gente. Não consigo imaginar. É uma riqueza maravilhosa, sabe? Você saber que você querer ela e saber que ela também te quer. E que antes de você né, que pensar em querê-la, ela já te quis. Ela quis cada um de nós. Nossa, ela olhou para cada um de nós assim, ela desejou ardentemente cada um de nós. A gente é desejado por Nossa Senhora. Imagina só quanto essa mulher ama nós. Imagina só quanto essa mulher desejou cada um de nós, todos nós. Isso eu falo da humanidade toda, né? Mas eu falo da humanidade toda, porque todos, né, Nossa Senhora tomou como filhos, né? E aqueles que correspondem, meu Deus do céu, ela faz de tudo para permanecer firme nesse amor, permanecer firme em Deus. Sim, estude meus livros, aprenda o meu exemplo, né? Aprenda sim, imitem a mãe, porque o filhinho, né, tá colado com a mãe, né? Então, imitem o meu exemplo, sim. Claro, vocês estão indo para o caminho certo, é isso mesmo, eu vivi na vontade de Deus. É óbvio que vocês têm que me imitar, vocês vão ser cópias minhas, meus reis e minhas rainhas. E eu sou a mãe, a chefe, a mestra. Ótimo, perfeito, Em nome do Pai maravilhoso. que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Escola da Divina Vontade, estudo 23. Mística Cidade de Deus, capítulo 19. Última parte do capítulo 21 do Apocalipse, sobre a conceição de Maria Santíssima. O texto da última e terceira parte do Apocalipse, capítulo 21, que estou explicando, é o seguinte: E os fundamentos do muro da cidade eram ornados de toda a qualidade de pedras preciosas. O primeiro fundamento de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada porta era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E não vi templo nela, porque o Senhor Deus Onipotente e o Cordeiro é o seu templo. E esta cidade não tem necessidade de sol nem de lua que a ilumine, porque a claridade de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. E as nações caminharão à sua luz,
e os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra. E as portas não se fecharão no fim de cada dia, porque ali não haverá noite. Ser-lhe-ão trazidas a glória e a honra das nações. Não entrará nela coisa alguma contaminada, ou quem comete abominações ou mentira. Não entrará nela coisa alguma contaminada, ou quem comete abominações ou mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Até aqui chega o texto do capítulo 21 que vou explicando. Os alicerces da cidade de Deus. O Altíssimo de Deus escolher esta cidade de Maria para a sua habitação, a mais apropriada e aprazível que fora de si mesmo, em pura criatura, poderia ter. Não era muito que construísse os alicerces do muro de sua cidade, com os tesouros de sua divindade e méritos de seu Filho Santíssimo, adornando-os de todo gênero de pedras preciosas. Os muros de sua fortaleza e segurança, as pedras preciosas da sublime beleza de sua santidade e dons, os alicerces do muro, quer dizer, de sua conceição, tudo nela deveria estar proporcionado entre si de acordo com o altíssimo fim para o qual fora edificada, saber. Deus iria nela habitar pelo amor e pela humanidade que recebeu em seu virginal seio. Deus habitaria nela pelo amor e pela humanidade que recebeu em seu virginal seio. Tudo isto compreendeu, disse o evangelista. Para Deus habitar em Maria, como em fortaleza invencível, exigia especial dignidade, santidade e fortaleza. Daí convinha que os fundamentos de seus muros, os primeiros princípios de sua conceição imaculada, fossem construídos com todo o gênero de virtudes em grau eminentíssimo, e de tanta riqueza que não se encontrassem pedras mais preciosas para seus alicerces. Quando eu estava lendo aqui, começando a meditação, veio uma luz, né, do que eu li ontem no trecho do livro do céu, que Jesus fala que a gente tem, que toda alma tem a graça de Deus, assim, tipo, em volta de nós, que a graça de Deus está sempre nos iluminando. E que a gente, como a gente é muito pequeno, que ele comunica, como se fosse cada atributo de Deus é um sol diferente. O sol de santidade, o sol de justiça, o sol da força, o sol da beleza de Deus, que envolve todas as almas, mas que é um sol que ilumina todo mundo. Então, todas as pessoas têm essa graça de Deus que quer se comunicar. Então, Deus está se comunicando a todos a sua beleza, a sua santidade, a graça, né? Comunicando para todo mundo, só que a pessoa se fecha, né? Fecha, aí é como se a nossa alma fosse uma habitação, um, uma casa, né? E a gente fecha todas as janelas e não quer que o sol, que esses sóis entre, a luz desse sol entre, a luz divina entre na nossa alma, né? E aí eu fiquei pensando, né? A cidade de Deus. Maria é a cidade de Deus, a habitação de Deus. Então, Jesus está sempre nessa cidade. E a gente está em Jesus. Então, a gente está dentro dessa cidade. E esses sóis, que é a graça de Deus, né? Que está sempre, que Jesus fala no livro do céu, que essa graça sempre comunicando para nós, é essa graça que tem as virtudes de Nossa Senhora. Como a gente está lá dentro dela, junto com Jesus, a gente está dentro de Nossa Senhora, no coração dela, os filhos da divina vontade, né? Porque fala que nessa cidade não entra quem aqui, ó, nessa cidade, quem vai habitar nessa cidade? Não entrará nela coisa alguma contaminada, ou quem comete abominações ou mentiras, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
só os que também estão sem pecado, que estão em estado de graça, que estão dentro dessa cidade. E essa graça que ilumina a gente é tudo que vem de Maria. Então é como se a gente pode se ver assim dentro dessa cidade, nessa praça, sendo a nossa alma iluminada constantemente, constantemente, constantemente por todas as graças que Nossa Senhora tem. Então, tudo que ela tem aqui, que vai falar nesse capítulo, né, que ela é, todas as virtudes, toda a santidade dela, a gente está sendo iluminado por isso, por tudo que ela é, por todas essas graças, porque a gente abriu a nossa alma, todas as janelas da nossa alma. É como se a gente fosse na cidade, né? Tem várias habitações lá nessa cidade. É como se eu tivesse lá uma casinha lá nessa cidade e eu vivo com as janelas totalmente abertas. Então, essa luz que vem, essa luz divina que está sempre acesa lá nessa cidade, que nunca é noite, está sempre me iluminando e eu estou recebendo até. Jesus fala nesse trecho, né? A alma é tão iluminada, 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 constantemente, constantemente iluminada, que ela se torna luz também, por causa dessa iluminação constante, por causa dessa correspondência à graça. Quando isso acontece, é quando a alma faz tudo por Deus. Quando a alma fica assim totalmente iluminada, o que é corresponder a essa graça? É fazer tudo por Deus. Tudo por Deus, tudo, 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 por amor a Deus. Nunca pensar em si mesmo e nunca pensar no outro, só nele, né? Só na outra pessoa. Você fazer tudo por amor a Deus, inclusive é o trabalho que você faz, o cuidado que você tem com a família, com os filhos, o trabalho que você tem no seu, na sua empresa e tudo. Você fazer tudo, tudo pensando que você está fazendo por amor a Deus, né? A sua missão aqui na Terra é, por exemplo, como mãe, é cuidar dos seus filhos, mas por amor a Deus. Então você vai amar o seu filho com muita retidão, com muita justiça. É um amor que vai vir, é um amor divino, é muito mais do que o amor que você pensa assim, eu vou viver desapegado da minha família, dos meus filhos, né? Porque fala, na divina vontade, Jesus fala, você tem que renunciar ao mundo, renunciar tudo, né? Você desapegar das pessoas. Aí você pensa, mas eu vou desapegar das pessoas, eu vou viver totalmente longe da minha família, vou ficar só rezando, vou ficar só meditando a palavra de Deus e minha família vai ficar de lado, é, vou ficar em falta com a minha família. Muito pelo contrário. Você vai amar sua família com amor divino e você vai amar com sabedoria. Você vai ter tudo, não só amor, você vai ter sabedoria, fortaleza, tudo, tudo que Deus tem, Ele te comunica, porque você vai morar nessa cidade. Nessa cidade tem tudo. E o inimigo não se aproxima dessa cidade. Então, tudo o que acontecer, o que estiver acontecendo com você na sua vida, é Deus. Tudo. E você está em Maria, depois que você entrega a sua vontade para ela, você vai morar nessa cidade, você vai morar dentro do coração dela. Né? Então não tem, depois que você entregou mesmo a sua vontade, que você não quer mais pecar, você não quer mais viver sem Deus, só quer fazer a divina vontade, você entra nessa cidade. E aí assim você vive muito em paz, muito feliz. Então, como a Aline falou, né, que aqui na comunidade a gente fala de Deus 24 horas, a gente pensa em Deus 24 horas, mas a gente vive e a gente não vive lunático, não, a gente vive na terra. Só que com o pensamento sempre em Deus, sendo instruídos por Deus constantemente, recebendo essa luz de Deus constantemente. A nossa luz vem de Deus, a nossa sabedoria vem de Deus, o nosso amor vem de Deus. Tudo vem de Deus. Eu continuo na terra, eu continuo na terra fazendo as minhas obrigações, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho meu esposo, eu saio para qualquer lugar. Eu não tenho medo de me contaminar, porque eu sei que a luz de Deus vai aonde eu estiver. Se ele fala que essa luz de Deus, que essa luz, né, como Jesus falou no livro do céu, essa graça está disponível para todas as almas. Então, independente do lugar que você estiver, você vai estar nessa luz, ela não vai sair, porque, tipo assim,
o que faz você, o que vai fazer você perder a graça de Deus? É você estar no local, é, por exemplo, um exemplo, hoje minha amiga me chamou para, já tem um tempo que minha amiga me chamou para tomar um café com ela. E eu falei assim, tá, vamos ver, né, depois, não sei, eu não sei de nada, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Aí hoje eu só falei para ela assim, eu falei, ó, dependendo do horário, dependendo do local, eu não consigo ir por causa do meu trabalho. Vai depender do local, do dia, eu vou ter que ver, né? O dia eu não posso sair para tomar café e deixar o trabalho de lado. E as coisas, né, Deus em primeiro lugar, meu trabalho e tudo. E aí eu falei, Senhor, eu vou, se o Senhor quiser. Então eu vou falar com meu esposo. Se ele deixar eu ir, se ele ficar com meus filhos, se ele não achar ruim, se ele não reclamar, se ele deixar e falar que eu posso ir, eu vou. Porque eu quero ver, eu como assim, eu sei que Deus fala comigo no meu coração, né? Como a gente falou aqui, Deus fala com a gente no coração, Ele fala comigo, Ele está em mim. Aí eu vou decidir tudo sozinha, então, porque Ele fala comigo. Então, quando eu quiser fazer alguma coisa, eu vou perguntar para Ele diretamente que dentro de mim, no meu coração, e vou esperar uma resposta dele. Não, não é assim. Eu ouço a vontade de Deus através das pessoas. Eu ouço a vontade de Deus através do meu esposo. Então eu falei, Senhor, eu vou perguntar para ele. Se o Senhor quiser que eu vou, aí o senhor vai falar comigo através dele, por favor, porque eu só quero fazer a sua vontade, eu não quero fazer a minha. Eu não quero sair da minha casa para fazer a minha vontade humana. Eu não quero de jeito nenhum, não tenho interesse nenhum de ir em lugar nenhum. Eu, por mim, eu fico aqui em casa. Né? Até meu pai está aqui essa semana e eu estou indo na missa de. Estou participando da novena de Nossa Senhora Aparecida. Então, se eu for sair com as minhas amigas, eu não vou poder ir para a missa. Não vai dar para ir em tudo, porque senão eu vou chegar em casa muito tarde. Eu sei que tem que ponderar, tem que ter um equilíbrio, né? Porque eu tenho um filho muito pequeno, meu filho mama mamadeira. E aí meu esposo vai ficar com ele até eu chegar. Aí eu falei assim, vou ligar para ele, para falar com ele, e aí dependendo da resposta eu vou. Ele falou, top, pode ir, tudo bem, não tem problema não, eu fico com os meninos. Aí pronto, eu vou tranquila, tranquila, tranquila. Ah, mas você não vai ficar com a consciência pesada, Michele, você vai deixar seus filhos em casa com seu esposo para ir tomar café com suas amigas, você casada, vai num lugar que não é um local assim totalmente do mundo, uma cafeteria, não sei o quê. Eu não tenho medo, não tenho medo. Aí eu falo, Senhor, eu vou em missão então, né? Porque eu tô indo para fazer sua vontade. Eu não sei o que o Senhor vai querer de mim lá nesse local. Eu perguntei, o Senhor tá falando que eu posso ir, então eu vou, né? Ah, mas você vai deixar de ir à missa, não sei o que, gente. Eu não fico com esse medo. Eu perguntei e eu vejo, eu falo assim, eu amo, amo, amo quando tem alguém para me instruir. E a gente sempre tem alguém para nos instruir. Deus, se você quiser fazer a vontade de Deus, como eu falei ontem, né? Eu li o João, o Evangelho de São João, versículo 17, capítulo 7 e 17. Jesus falou: quem quiser fazer a vontade de Deus, não vou lembrar agora todo do versículo, mas é tipo assim: quem quiser fazer a vontade de Deus, vai ter a instrução, vai ter a luz para fazer. E aí Jesus deixou, no meu caso, o meu esposo para me instruir. Mas quem não tem esposo, tem a Aline, tem a mãe, tem o pai, tem o sacerdote, tem alguém que Deus vai usar para te instruir, para você não confiar em você mesmo. Então eu vou tranquilamente, vou tranquilamente. Eu sei que essa luz vai estar comigo. Eu vou estar lá. Eu tenho a pureza de intenção. Só não vai, a luz só vai sair de você se você não tiver o coração reto, a intenção pura. Como Jesus falou nesse trecho, a intenção pura é que cria essa luz que te ilumina. Mas se você começar a fazer as coisas por você mesmo ou para agradar os outros, aí fecha as janelas e aí você fica nas trevas. Ele falou desse jeito nesse trecho. Você fica nas trevas. Eu vou ler o trecho aqui. Ele falou assim, no volume 6, trecho 125. Minha filha, se a alma em todas as suas ações opera tudo por Deus e para agradar só a Deus, a graça entra por todas as partes na alma,
Como uma casa, quando estão abertas balcões, janelas, portas, a luz do sol entra por toda a parte e goza toda a plenitude da luz. Assim a alma goza toda a plenitude da luz divina. Então, se eu falo para Deus assim, meu Pai, eu só quero fazer a sua vontade, né? Tem uma pessoa que quer que eu vou conversar com ela. Que a gente vai para conversar, né? As meninas, minhas amigas. A gente vai para conversar, a gente se encontra muito pouco, eu não tenho, a gente não tem muito tempo assim de ficar se encontrando. E aí ela chamou para conversar. Aí eu vou perguntar para Deus, eu não ignoro totalmente o mundo, falo assim: "Ah, eu vivo agora eu vivo na divina vontade, então todas as minhas amizades que não é daqui da comunidade, eu não vou nem ouvir, não vou nem atender o telefone, tudo que for quando todo mundo que me chama para conversar que não for para ser coisa da igreja, assim, eu nem vou, eu vou sair do mundo. Não é assim. Como a Aline falou na aula, que o padre, né, falou pro nosso colega que ele tinha que, para ser santo desse jeito, tinha que sair do mundo, se isolar do mundo. De jeito nenhum. Em qualquer lugar que eu estiver, eu sei que a graça de Deus está comigo, porque eu não saio de casa, eu não respiro, eu não faço nada que não seja por Deus. Desse jeito aqui, ó. Se a alma em todas as suas ações opera tudo por Deus e para agradar só a Deus, a graça entra por todas as partes na alma. Como uma casa, quando estão abertos os balcões, portas, janelas, a luz do sol entra por toda parte e goza toda a plenitude da luz. Assim a alma goza toda a plenitude da luz divina. A luz de Deus é muito forte. Eu posso estar em qualquer local, se eu estiver lá nessa cafeteria, tiver um monte de demônio lá dentro, a luz de Deus é forte demais. Eles não ficam, não. Ofusca tudo. Se a graça de Deus está me iluminando, se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou fazendo ali, se eu estou indo para esse local por vontade de Deus, somente para agradar a Deus, eu não estou indo por mim, não. Eu, por mim, eu ficava aqui. O Senhor sabe que eu ficaria aqui. Que eu nunca mais saía de casa se Ele falasse comigo para não sair nunca mais. Eu não saía. Eu ainda fui perguntar a vontade dele, né? Meu pai, o senhor deixa eu sair de casa? O senhor quer que eu vou? Né? Fui perguntar para meu esposo. Eu não vou falar desse jeito com meu esposo. Falar assim, ó, Marcelo, eu quero fazer a vontade de Deus, então eu quero saber se eu posso ir, sair com as minhas amigas, tal e tal e tal. Meu esposo vai achar muito estranho se eu falar desse jeito com ele. Sabe, assim, tudo. Eu posso ir porque eu quero fazer a vontade de Deus em tudo, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. Não, eu falo com ele normalmente. Eu falo assim, ó, Marcelo, hoje as minhas amigas me chamam para sair e, e aí tem que ficar com. Meu pai tá aqui, mas os meninos vão chegar da escola, como que a gente vai fazer? Eu converso com ele na maior tranquilidade, assim, tranquilo, normal. Ele não, ele não, tipo assim, a gente é uma pessoa, assim, a gente vive com esse pensamento em Deus o tempo todo, mas essa luz que nos ilumina, ela nos deixa tão assim, sabe, ocultos, parece ocultos, assim, a gente vive a santidade de uma forma assim tão tranquila, tão livre, tão normal, sem ninguém perceber nada. E você vive fazendo o bem, amando, obedecendo seu esposo e tudo fica em paz. Tudo fica em paz. Aí meu pai tava conversando aqui, ele tá aqui, minha mãe tá lá em Minas. E aí meu pai, meu pai liga pra minha mãe, pede uma coisa para ela. E ela não quer fazer do jeito nenhum, do jeito que ele pede, né? E eles começam a brigar. Aí eu falo, gente, se ela obedecer, não dá problema nenhum. E ele é muito ansioso. Eu acho que eu já falei para ela, falei, mãe, obedece, mãe. Faz um teste, mãe, faz um teste de obedecer do jeitinho que ele fala. Para a senhora ver que ele vai mudar, ele vai ficar mais calmo. Mas ela não entende, é difícil. Gente, não é fácil. Eu vivo desse jeito, obedecendo meu esposo, né? Fazendo tudo por amor a Deus, porque se não fosse por Deus, o que que acontece? Olha só, a gente pensa, hoje eu vivendo desse jeito, nessa graça, fazendo por amor a Deus tudo, eu tenho essa luz que me ilumina, que é a luz divina e que me dá força, me dá sabedoria, amor, santidade. Aí eu consigo obedecer meu esposo
com uma tranquilidade tão grande, uma paz tão grande, não me custa nada obedecer ele. Eu não fico. Se meu esposo falasse assim, ó, Michele, você não vai. Eu não vou buscar os meninos, eu não quero que você vai. E desligasse o telefone na minha cara, eu ia falar assim, tudo bem. Eu ia ficar tranquila. Eu não ia ficar chorando, chateada, porque eu queria ir com as meninas. Eu não ia. Se ele falasse assim, eu já estava preparada para o sim e para o não. Na verdade, eu não tenho vontade de ir. É difícil explicar, gente, é muito difícil explicar. Na verdade, eu não tenho vontade de ir sair com as meninas. Não existe uma vontade minha de sair. Se ele falasse assim, não, você não vai, eu não ia. E eu ia ficar em paz do mesmo jeito. Por que que eu fico assim? Como que isso acontece? Que mágica que acontece? Porque, pensa, é uma coisa boa eu sair com as minhas amigas, sem meus filhos, ficar tranquila, conversando, tomando café, não sei o quê. Para mim não faz diferença. Em qualquer lugar que eu esteja, com quem eu esteja, eu vou estar feliz e tranquila em paz, porque essa luz divina, ela que é a fonte do bem, ela que é a fonte da minha paz, da minha alegria. Não é a circunstância, as pessoas que estão comigo, é a luz divina que me ilumina. Então é dessa luz que eu tiro a força para obedecer. Então, não é quando a gente vê uma pessoa desobediente ao esposo, quando a gente vê que a mulher tem tanta dificuldade de obedecer a Deus, é porque não está recebendo essa luz. Não tá, porque se a minha mãe, por exemplo, se ela começar a obedecer por causa do meu pai ou por causa que eu falei com ela não consegue. Ela não consegue, porque quando eu falo para ela, mãe, obedece o meu pai para ele ficar mais tranquilo, e ele fala, me obedece. Se ela obedecer por causa dele ou por minha causa, ela não recebe a luz divina, vocês estão entendendo? Só recebe essa luz divina quando em todas as ações opera por amor a Deus. Se não é por Deus, não vem a luz divina. Se eu estou fazendo por Ele, Ele me fornece a luz. Por isso que a gente fazia a vontade das pessoas, pensando na pessoa em si ou pensando em nós mesmos, é viver nas trevas, é viver na infelicidade, é viver totalmente perturbado, totalmente com medo de tudo, em pânico. Por isso que o mundo está assim, nessa confusão. Porque, por exemplo, se ela falar assim, eu vou obedecer por causa dele, e ela começar a obedecer, ela vai viver, ela vai ter tanta dificuldade de obedecer, não vai vir a luz como força para ela. E ela vai ficar infeliz demais. Aí ela vai começar a fazer as coisas para ele e ele pode não agradecer para ela, né? Ele pode continuar tratando ela mal, falando que aí ele fica bravo com ela. E aí ela vai ficar muito triste porque ela tá fazendo por ele, né? E ela não tá recebendo nada dele. Ela tá recebendo é, a cara feia dele, né? As brigas dele. E aí ela vai ficar muito desanimada e vai desobedecer de novo. E vai virar a guerra de novo, a briga de novo. Mas quando ela obedece por Deus, aí ela nem olha para ele. Ela faz por Deus, né? Você faz por Deus, eu obedeço por Deus. E aí eu não espero nada de ninguém, porque por que que eu esperaria alguma coisa do meu esposo? Um agradecimento, um reconhecimento, se eu não estou fazendo não é por ele, é por Deus que eu estou fazendo. Não tem por que esperar nada das pessoas. Então você vive numa paz constante, numa liberdade constante, porque você não espera nada de ninguém. Então, se ele agradecer, se ele reconhecer que, por exemplo, por causa dessa obediência, a casa fica em paz, tudo vira paz na casa, nossa casa fica tranquila, a gente não briga, eu e meu esposo não briga, praticamente. Pode ser que ele nunca reconheça isso. Ele nunca reconheça, nossa, mas como mudou nossa relação, nosso relacionamento mudou tanto, tá tão bom que a gente não briga. Aqui em casa não tem briga, aqui em casa tá sempre paz, amor. Ele pode nunca reconhecer isso e eu não espero esse reconhecimento dele, porque eu sei que vem tudo dessa luz divina. Tudo vem dessa luz divina, então eu não tenho que esperar nada dele, não tenho que agradecer nada para ele. Se ele reclamar, eu não tenho que olhar com cara feia para ele, porque é tudo que está acontecendo
vem de Deus, porque eu estou fazendo tudo por Ele. Então, eu achei importante, eu lembrei disso, né? E quando a gente lembra de uma coisa, quando a gente começa a meditar, por mais que parece que foge do assunto, né? Você tá meditando a mística Aí eu tava meditando, tipo assim, né? Pode parecer que tá fugindo do assunto, né? Que eu tô meditando a mística cidade de Deus, aí vem o livro do céu, mas é porque tudo tá relacionado, é a palavra de Deus, né? Então não tem. É tudo luz divina, né? Aí eu parei porque meu pai me chamou para tomar café. E aí ele foi falar umas coisas comigo, eu, nossa, vou ouvir. É o Senhor que tá falando comigo. Ai, gente, meu Deus do céu. Porque ele fala, ainda mais o pai falando, né? Essa luz divina, e meu pai conversou comigo sobre a criação dos meus filhos. Que ele disse que estava com vontade de falar comigo já tinha tempo sobre isso. Que o meu filho mais velho é muito rebelde, muito assim, ele gosta de bater no irmão, ele judia do gato. Nossa, é uma benção de Deus. Sabe, ele tem essa inclinação, né, que a gente tem. Eu fico pensando, meu Deus, como que é essa questão do pecado, né? Porque a criança não tem pecado, ele não tem, ele tem 5 anos, mas ele já tem uma maldade, então, de querer bater no irmão, né? O que que é isso? É a natureza dele. Meu Deus, é assustador. Ele judiar do irmão. E ele sabendo que é errado, porque a gente fala, não pode jogar o gato, não pode bater no gato, não pode fazer isso, não pode bater no irmão. A gente fala, mas só falar não adianta. Só colocar de castigo não adianta. Aí meu pai estava conversando comigo, falando que estava preocupado, porque eu tenho que ser mais enérgica com eles, né? Corrigir eles. Principalmente o mais velho, porque eu parei para ouvir, assim, com muita atenção. É o Senhor que está falando. Essa luz divina que Jesus falou aqui, que me ilumina, vem através das pessoas também. A sabedoria de Deus, né? Que aí ele vai falar aqui nesse trecho aqui. Minha filha, a quem me dá tudo, eu dou tudo. Por isso, minha graça, não sendo a alma capaz de receber tudo junto ao meu ser, tom, toma tantas imagens em torno da alma, por quantas são minhas perfeições e virtudes. Assim que a graça toma a imagem da beleza e comunica a luz da beleza na alma. Então, a nossa alma é muito incapaz de receber tudo junto, né? Então, Deus comunica a graça, tipo, em partes. Comunica, a graça toma a forma da imagem da beleza e comunica a luz da beleza na alma. A graça toma a imagem da sabedoria e comunica a luz da sabedoria. A conversa que meu pai estava tendo comigo agora era a imagem da sabedoria de Deus, que tomou posse dele, através dele, a luz da sabedoria foi comunicada para mim. Eu vou ouvir tudo que meu pai falou como sendo Deus me falando. Eu olhei para o meu pai, eu tive no meu coração essa intenção. Eu vou ouvir, Senhor, porque é o Senhor que está falando. Então eu vou obedecer por Deus, o que ele me pediu, né? Ser mais enérgica com meu filho, porque aí ele falou assim, vai ser bom para ele. Ele que vai te agradecer depois por você ter sido enérgico, por você ter corrigido, porque você disciplinou ele. Porque a gente precisa dessa disciplina, né? A gente já falou disso aqui na comunidade sobre a criação dos filhos, mas eu tenho muita dificuldade de pegar uma varinha e bater no meu filho e dar uma palmada nele. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade. E aí é complicado. Nossa, gente, é muito complicado essa questão dos filhos, porque muita gente acha um absurdo eu falar isso, que eu tô falando aqui. De dar uma palmada no meu filho, de pegar uma varinha e de goiaba e bater na perna dele. Muita gente acha um absurdo. Muita gente acha. Eu falar que eu vou fazer isso. Vem me aconselhar depois para não fazer isso, que é só falar com ele com firmeza. E aí ele vai parar de fazer isso. Não adianta, eu já falei com firmeza, já olhei nos olhos dele, não adianta. Coloco de castigo, não adianta.
ele continua fazendo isso. E é assustador ver meu filho assim, tão pequeno e com essa inclinação para o mal, para bater, para judiar dos animais, para judiar do irmão, desobedecer. O que mais dói no meu coração é ver meu filho desobediente. Eu falar para ele uma coisa e ele fazer diferente. Meu esposo não, meu esposo já é mais. Nossa, meu pai falou, meu pai falou assim: sua sorte é seu esposo que coloca a ordem aqui. Ai de você, se não tivesse seu esposo aqui, você tem que agradecer a Deus. Olha o que meu pai falou. Ele falou assim: se você ficar sozinha, sem seu esposo, o que vai ser desses meninos? Né? O que vai ser desses meninos? E ele tá certo, ele tá certíssimo. Eu falei: o senhor tá certo. Ele falou assim: minha filha, me perdoa se eu tô te falando isso. É, não fica chateada comigo, não. Eu falei: não, pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, obrigado por ter falado. É verdade. Eu concordei com ele, falei para ele que eu concordei. O senhor tem razão. Eu que estou errada. Eu estou errada mesmo. Eu preciso, mas eu confio muito em Deus. Eu não vou ficar me sentindo culpada, não, porque tudo que eu não fiz. Não. Naquele momento que eu estava corrigindo meu filho, eu não tinha maldade no meu coração, né? Mas agora eu recebi a luz. Depois que eu recebi a luz, mais forte ainda, né? Porque a gente já conversou sobre isso aqui, mas agora vem uma luz de novo, mais forte. Não tá bom ainda. Ainda não tá bom. Né? Eu ouvi a luz que veio aqui sobre a educação dos filhos, tentei colocar em prática, pensei que estava bom, mas não tá. E Deus vem com a luz de novo. Não tá bom, minha filha, não tá bom. Você tem que ser mais enérgica ainda. Fica esperta. Não tira o olho desse menino. Porque às vezes eu nem vejo o que ele está fazendo. Eu sou muito distraída, sabe? Eu tenho que ficar igual a Aline falou assim, né? Nessa aula a Aline falou que já falou comigo, já conversou comigo, porque assim que eu entrei na Divina Vontade, eu era mais distraída ainda. Eu estava com meus filhos, eu estava pensando no que Jesus tinha me falado, ficava pensando nas coisas, meditando, né? Tava com eles, mas com a cabeça em outro local. Aí a Aline falou comigo um dia: ó, você tem que estar inteira para eles. Esquece tudo. Você tá com, se você tava, né, por exemplo, eu penso assim, se eu tava até então meditando eu sozinha com Deus em mim assim meditando, agora não, agora ele está na sua frente. Agora ele está na sua frente, você vai servir a Deus. Você vai fazer o trabalho que você estiver fazendo ali com seu filho, conversando, corrigindo, é por Deus. Ele está na sua frente, no seu filho. Essa graça que todos têm, está nele também. Então, para honrar a imagem de Deus que está nele, esteja ali toda, sem pensar em mais nada. Você não precisa pensar, você já está conversando ali com Deus ali. Converse com Ele por Deus, brinque com Ele por Deus. Não, o seu pensamento tem que estar ali, a sua mente toda voltada para aquela situação. A gente não é igual Jesus, né? Que ele estava fazendo, ele conseguia fazer aquelas orações lá que ele estava fazendo na vida íntima. Ele fazia aquelas orações o tempo todo e ele estava com as pessoas ao mesmo tempo, né? Eu não consigo. A gente, como ele falou aqui, assim que toda a imagem da beleza comunica a luz, não, sendo a alma capaz de, não sendo a alma capaz de receber tudo junto, né? Não sendo a alma capaz de receber tudo junto, a nossa alma não tem a capacidade da alma de Cristo de fazer tudo junto, assim, de fazer aquelas orações, conversar com o pai e estar conversando com meu filho, assim, daquele jeito. Não consegue, só ele. Aí ele fala aqui nesse trecho outra coisa importante que ele falou aqui. Ele comunica a sabedoria, comunica a pureza, comunica o poder, comunica a santidade através da graça, comunica a justiça, comunica a força. E estas imagens estão em torno de cada alma. Isso que eu achei importante, essas imagens estão em torno de cada alma, de todas as almas. Só que para quem está aberto e corresponde,
estão todas em atividade, trabalhando. Então, se eu correspondo, fazendo tudo por amor a Deus, essa graça, essa luz dessa cidade santa que é Maria, porque Jesus está lá nela, nós estamos em Cristo, recebendo essa luz que vem de Maria, porque toda a graça, ela é a portadora da graça. Então, toda a graça que é nos comunicada é dela, está nessa cidade, vem dela, ela é a portadora da graça. Então, é dela que vem essa graça que está em torno da alma, só está em atividade para quem está aberto e corresponde, para quem faz tudo por amor a Deus. Para quem não corresponde, estão como adormecidas para aquelas almas, assim que pouco ou nada podem empregar sua atividade. Se eu não correspondo, a graça não está ativa em mim, ela está dormindo, ela está lá disponível, mas a alma não. Você está nessa, a mesma coisa, você está nessa cidade de Deus, né? Nessa cidade que é Maria, e você está com as janelas totalmente fechadas e não recebe a luz, né? Mas só entra nessa cidade quem é puro, né? Só entra nessa cidade quem é Maria, puro. luz para as criaturas, e as nações caminharão à sua luz. Se Cristo, Senhor nosso, chamou aos doutores e santos, luzes acesas, sobre o candelabro da igreja para iluminarem, se o esplendor da luz derramada pelos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e doutores encheram a igreja católica de tanta claridade que ela parece um céu com muitos sóis e luas, que se poderá dizer de Maria Santíssima, cuja luz e esplendor excede incomparavelmente a todos os mestres e doutores da Igreja e ainda aos mesmos anjos do céu? Se os mortais tivessem olhos abertos para ver essas luzes de Maria Santíssima, ela só bastaria para iluminar a todo homem que vem a este mundo e encaminhá-lo pelas sendas retas da eternidade. E porque todos os que chegaram ao conhecimento de Deus foi caminhando com a luz desta cidade, desta santa cidade de São João, as nações caminharão à sua luz. Então né, a Maria nossa luz. Ela é a portadora da graça. Dessa graça que está em torno da alma, ela é a portadora. A gente tem que ir morar nessa cidade para ser iluminado por essa luz constantemente. E em todas as nossas ações fazer tudo por amor a Deus para nunca, nunca fechar esse canal de graça, nunca perder essa iluminação da graça constante. Eu agradeço demais, gente, por isso que a gente fala, né? A gente sempre tá falando, o filho da divina vontade, ele vive atento a tudo. Então eu tô aqui meditando, fazendo minha meditação aqui no meu quarto com a porta fechada. Meu pai me chama para tomar café, eu vou. É Jesus que está me chamando. É a graça. Eu estou fazendo tudo por amor a Deus. Eu vou por amor a Deus. Paro a meditação, por amor a Deus. Eu vou conversar com meu pai. Vou parar um pouquinho e conversar com ele. E aí Deus vai me falar nessa conversa. Né? Então, como eu falei, eu já vou sair. Eu estou indo por Deus. Então, eu não sei qual vai ser a conversa. Eu sei que com essas amigas minhas, sempre a gente acaba falando de Deus. Com essas que eu vou sair hoje. Sempre a gente acaba falando de Deus. E apesar de a gente estar num ambiente totalmente que não é de Deus, nada, nada, não não é uma igreja, mas a gente sempre fala de Deus. Então, eu não tenho medo, né, para retomando esse assunto que a Aline falou, né, de você poder ir em qualquer lugar, viver em qualquer lugar, como Daniel vivia na Babilônia, como Moisés vivia no Egito. Não tem problema você sair, não tem problema. Se você está sempre fazendo tudo por amor a Deus, tudo, 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 tenha sempre essa intenção no coração. E aí fique em paz. Fique em paz. Amém, Fiat Jesus, Em eu nome do confio Pai em que tua me vontade. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra.
para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Mística Cidade de Deus, 23ª semana. Bem, gente, peço para que vocês não estranhem, porque eu estou um pouco resfriada. Safira, serenidade. O segundo é safira. Esta pedra da cor do céu, sereno e claro, e apresenta um pontozinho ou átonos dourados e refulgentes, significa a tranquilidade que o Altíssimo concebeu aos dons e graças de Maria Santíssima, para sempre gozá-los como em céu inalterável de serena paz, sem nuvens de perturbação. Desta tranquilidade se lhe desprendiam desde o instante de sua Imaculada Conceição certos reflexos de divindade provinham da participação e semelhança de suas virtudes com os atributos divinos, em particular a imutabilidade e da clara visão da divindade, que muitas vezes recebeu, sendo ainda viadora, como adiante direi. Concedeu-lhe o Senhor com este dom singular privilégio e virtude, para comunicar calma e serenidade de entendimento a quem, por sua intercessão, pedi-lo a Deus. Assim solicitaram e alcançaram os fiéis, quando assaltados pelas agitadas tormentas dos vícios. Então, nesse trecho, né, o que está sendo falado? Está sendo falado que Nossa Senhora não tinha perturbação, não tinha inconstância, que ela não se perturbava na alma dela por nada. Ela via tudo, né? Ela sofria por causa da humanidade, né? Por causa das coisas que a humanidade fazia, né? Que estavam fazendo contra Deus. E isso foi um dom, né? Que Deus deu a ela, dela não se perturbar, ela não se perturbava de jeito nenhum, ela não mudava, né? E a gente tem que ter esse exemplo, né? Nós temos que ter pedir a Nossa Senhora essa virtude, que ela fala aqui, ó, a serenidade de entendimento a quem por sua intercessão pedi-lo, né? Então, quem pede essa serenidade, quem pede essa tranquilidade a Nossa Senhora, alcança, né? Para pedi-lo a Deus. Assim solicitaram e alcançaram os fiéis, quando assaltados pelas agitadas tormentas dos vícios, né? Então, se a gente pedir a Nossa Senhora pede a Deus para que esse dom seja derramado também em nós, né? O dom da tranquilidade, né? E assim, hoje eu me sinto mais tranquila, eu era menos tranquila. Eu era muito agitada, eu tinha muitas perturbações, eu tinha
muitos vícios, né? Eu vejo que as perturbações vêm dos vícios. Quem nos perturba são os vícios, né? Se a gente vive muito buscando coisas que não convêm a Deus, né? Em ambientes que não convêm a Ele, e ocupando o nosso tempo com coisas que não convêm a Deus, né? Que não vêm de Deus, a gente se perturba muito. Quando a gente fica se preocupando com a gente mesmo, quando a gente fica se preocupando com aquilo que a gente quer para a nossa vida, com aquilo que a gente espera, com aquilo que a gente não alcançou, a gente acaba se tornando uma alma, nossa, perturbada demais. Eu era muito perturbada, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar parada, eu não conseguia, eu só queria estar no meio tinha que ter alguma coisa para mim estar no meio, tipo alguma festa, alguma coisa, tinha que ter, sabe? Era aquela, mas essa perturbação interna era tudo o meu externo, né? Era tudo dentro de mim, porque a minha alma não conseguia ser tranquila. Não conseguia ser tranquila, minha alma se perturbava muito. Eu não conseguia ter serenidade para decidir as coisas, para pensar, para conversar com Deus, né? Então, eu achei muito interessante esse estudo, porque Nossa Senhora, ela era tranquila, né? Ela tinha essa tranquilidade dentro dela. Só que é interessante a gente imaginar Nossa Senhora vendo, eu imagino Nossa Senhora vendo tudo que está acontecendo hoje no mundo. Mas até essa tranquilidade que Nossa Senhora teve veio da Imaculada Conceição, veio de Deus, né? Foi Deus quem deu esse dom para ela ser tranquila, né? Esse dom, porque tudo é dom e graça, tudo é dom e graça dada por Deus. E Nossa Senhora teve uma coisa que Jesus falou hoje na escola que eu achei interessante, que nós temos que ter Nossa Senhora como esse modelo, né? Nós temos que olhar para Nossa Senhora, até em algumas formações que a gente tem, né, na nossa comunidade, Jesus fala assim, tenta pensar como Nossa Senhora, olha como Nossa Senhora, pensa como Nossa Senhora, o que Nossa Senhora faria no seu lugar, né? Às vezes quando a gente vai tomar uma decisão muito importante, né? Outro ponto também, assim, muito interessante, que eu achei hoje na escola, foi essa questão da gente ter liberdade para a gente falar, né? As coisas, ontem a aula foi muito forte, mas ao mesmo tempo foi muito libertadora também, né? Eu tenho certeza, tanto para a nossa comunidade como para quem vai ouvir depois. Por causa que dessa liberdade, dessa tranquilidade de você fazer a vontade do Pai. O Pai pede para você falar, mesmo que seja uma situação difícil, mesmo que seja um tema que ninguém fala, mesmo que você corra qualquer risco, entendeu? De ser perseguida, sei lá, de alguém usar seu áudio, distorcer tudo, não sei, fazer qualquer coisa com você, mas você tem aquela tranquilidade de você fazer o que o Pai quis. E muitas vezes não é fácil a gente fazer aquilo que o Pai quer, né? Mas assim, eu vejo na nossa comunidade os sinais claros, né, de que o Pai é quem nos rege, né? De que o Pai é quem nos orienta. Quando a gente precisa de uma correção, o Pai vem nos corrigir, né? Quando a gente precisa dar mais um passo, né? A gente precisa nos alimentar de comida mais sólida. O Pai fala para nós, olha, você tem que fazer assim. E ter essa reunião com o Pai, eu achei muito interessante essa questão que foi ensinado sobre a reunião com o Pai, né? Da gente conversar com o Pai. Eu tenho conversado muito quando eu faço as minhas meditações, eu sempre estou perguntando para Jesus, eu preciso falar mais, eu preciso ir mais fundo, eu preciso
me concentrar mais, eu preciso me esvaziar, eu preciso ser mais pequena, eu preciso, né? Eu sempre estou tendo essa autoavaliação, né, das minhas meditações e estou sempre pedindo a Nossa Senhora, né? Sempre pedindo a Nossa Senhora essa graça para que ela me ajude, e sempre pedindo ao Pai, né? Mas Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela foi esta pedra, né? Essa pedra de tranquilidade. Quem olha para Nossa Senhora, vê Nossa Senhora tranquila, né? Então eu falo aqui, ó. O segundo é safira. Esta pedra é da cor do céu, sereno e claro, né? Então Nossa Senhora era serena e clara e calma também. E apresenta uns pontozinhos ou átomos dourados e refulgentes. Significa a tranquilidade, né? Então a safira é representada pela tranquilidade, né? Nossa, pela tranquilidade de Nossa Senhora, que o Altíssimo concebeu aos dons e graças de Maria Santíssima. Então, foi o Altíssimo que concedeu aos dons e graças de Maria Santíssima, né? Para sempre gozá-los. Então, a serenidade, ela sempre gozava da serenidade, né? Da tranquilidade. Como em céu inalterável de serena paz. Porque ela não podia ser de um jeito, uma hora com paz, outra hora inquieta. Ela tinha que ser constante, sem nuvens de perturbação. Ela não podia uma hora fazer a vontade de Deus, outra hora fazer a vontade dela. Ela tinha que fazer só a vontade de Deus. Então ela foi a presença também do próprio Deus na terra, assim como Jesus. Dessa tranquilidade se lhe desprendiam, desde o instante de sua Imaculada Conceição. Então, desde de quando ela foi gerada, ela já tinha essa tranquilidade. Imagina você ser uma criança que vai ser levada para o templo, que vai ser afastada dos pais. Gente, Nossa Senhora é maravilhosa, porque uma criança ter tanta tranquilidade, tanta segurança para decidir tudo do jeito que Nossa Senhora fazia, que ela aceitava tudo, né? Certos reflexos de divindade provinham da participação e semelhança de suas virtudes com os atributos divinos. Então, essa tranquilidade vinha do próprio Deus, que era dada a ela, era atributo divino, né? Vinha do ser divino. Em particular, a imutabilidade e da clara visão da divindade, né? Então, pelo fato da imutabilidade de Deus, Nossa Senhora também foi esse ser imutável. Ela não muda. Ela não muda até hoje. E da clara visão da divindade, que muitas vezes recebeu, sendo ainda vingadora, como adiante direi, né? Então, do mesmo jeito que Deus era tranquilo, sereno, Nossa Senhora foi também, né? Porque ela tinha que ser o reflexo de Deus, e para ela poder ser a mãe de Jesus, ela não podia ser perturbada, porque imagina ela saber tudo que Jesus ia passar se ela não fosse tranquila, se ela não fosse imutável, né? Se ela vivesse só mudando de pensamento, uma hora de um jeito, outra hora de outro, né? Então não ia dar certo isso. Como adiante direi, concedeu-lhe o Senhor com este dom singular privilégio. Então, com esse dom da tranquilidade, da serenidade, da tranquilidade que ela tinha, ele concedeu com este dom singular privilégio e virtude para comunicar calma e serenidade. Então, através desse dom, ela comunicou calma e serenidade de entendimento. Então, assim, quando ela via tudo que Jesus ia passar, ela era calma
né? E se mantinha serena. Porque imagine se Nossa Senhora fosse perturbada, como que Nossa Senhora ia aguentar tudo isso? A quem por sua intercessão pedi-lo. Então, aquela pessoa que quer ter o entendimento, né? A serenidade, a calma e o entendimento para poder entender tudo que Deus quer fazer na vida dela, pela intercessão de Nossa Senhora, consegue, né? Porque Nossa Senhora, ela pede a Deus, quando nós pedimos a ela essa calma, essa serenidade, né? Esse modo de pensar, né? De agir como ela é um modelo para nós. Assim, solicitaram e alcançaram os fiéis quando assaltados pelas agitadas tormentas dos vícios. Às vezes, né, eu achei outro ponto também interessante hoje na aula, é que quando a gente vive na divina vontade, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente já passou por todos os processos, né? Então, o demônio ele não atua na nossa mente, né? E o que atua na nossa mente é Jesus, porque a nossa vontade humana, ela não tem mais lugar. Então, se Jesus pede para a gente falar algo que a gente tem que falar, a gente fala. Se Jesus pede para a gente fazer o que a gente tem que fazer, a gente faz. E onde Jesus reina, não existe vício. Não pode o vício, porque o vício vem do demônio. O vício vem da vontade humana. Eu lembro que eu tinha muitos vícios quando eu conheci o livro do céu, né? Quando eu comecei a caminhar na divina vontade. Eu tinha muitos vícios. E tinha um vício que era difícil de controlar, que eu tinha. E eu me confessava, e antes, né, de conhecer a divina vontade, eu me confessava, mas a confissão, ela não produziu fruto. Eu não deixava a confissão produzir o fruto que tinha que produzir. E acabava sempre caindo no mesmo erro, sempre caindo no mesmo erro. Até que um dia, Jesus falou, eu lembro que antes de eu me libertar desse vício, eu tinha feito uma oração antes a Jesus, uns 3 dias antes. Eu falei assim, Jesus, me ajuda para mim vencer esse vício, porque eu não estou conseguindo sozinha. Eu já confessei e eu não consigo vencer esse vício sozinha, né? E aí, o que acontece? Eu fiz uma oração, pedi para Jesus me ajudar. Aí no outro dia, com 3 dias depois que eu fiz a minha oração pedindo, eu fiz a minha confissão e pedi para Jesus. Eu falei, Jesus, me ajuda. E eu acho tão incrível a grandeza de Deus, porque sempre a gente não consegue vencer isso sozinho. Não adianta, a gente não consegue, a gente só consegue se a gente tiver, primeiro, no passo do arrependimento, segundo, a coragem para pedir ajuda, para confessar aquele vício, confessa para o sacerdote e pede ajuda para o sacerdote para você vencer aquele vício. E aí, eu confessava com o padre e não, eu sempre caí no mesmo vício. Aí, o que acontece? Eu fiz uma oração e passou 3 dias, Jesus pediu um teste muito grande de mim, né? Jesus me expôs de uma maneira que eu fiquei, nossa, meu Deus. Eu fiquei muito envergonhada, bastante envergonhada. E eu chorava, chorei bastante. Mas eu me reconheci que realmente eu tinha esse vício. E a partir desse momento, desse reconhecimento que eu pedi a Jesus para Jesus me ajudar a vencer, né? Então, a partir daquele momento, esse vício não me prendeu mais. E eu não precisei ir para um sacerdote
para confessar. Eu só precisei procurar uma pessoa que eu queria que Jesus mostrasse para essa pessoa esse vício que eu tinha. Jesus pediu, Jesus mostrou para ela e ela falou comigo sobre esse vício. E graças a Deus eu fui liberta. E aí depois eu até falei com ela que eu estava pensando de confessar. E ela falou para mim que não precisava, porque era uma libertação que Jesus estava fazendo na minha vida. E realmente foi mesmo, porque assim, o arrependimento ele tem que ser verdadeiro. Não adianta. Não adianta você confessar, mas você não reconhecer que você precisa de ajuda. E a pessoa não consegue, ela não consegue vencer um vício sozinha. Não consegue, né? Se a pessoa tem um vício, vamos supor, tem um vício da mentira, a pessoa tem que reconhecer que é mentiroso e tem que pedir ajuda. Eu não quero mais e pedir ajuda, confessar para o sacerdote. Olha, eu vou ser muito sincera, eu acho que se você confessar que você tem o vício da mentira para um sacerdote, ele não vai te ajudar, ele vai te absolver, mas não vai levar você a pensar, né? A pensar. E o que eu gosto na nossa comunidade é isso. Que Jesus, ele nos leva a pensar, ele nos leva a ter um arrependimento verdadeiro mesmo, aquele arrependimento que dói na nossa alma, né? E assim, e isso acaba dando de volta para nós a pureza que Nossa Senhora conseguiu para nós, né? Que nós conseguimos através do batismo. Porque assim, ontem eu fiquei assistindo as aulas, a aula de manhã, e a aula à tarde eu fiquei pensando assim, eu falei, mas realmente é isso que acontece, os padres eles são assim, eles ouvem o que a gente fala, eu te absolvo e pronto. Mas não fala que a gente tem que morrer para nós mesmos, que a gente não pode, que isso é uma ofensa para Deus, não. E aí, por isso que os confessionários estão sempre cheios, porque o arrependimento é esse que produz tranquilidade, né? A tranquilidade vem do arrependimento, vem que é formado que é representado por essa pedra safira, né? A safira, né? Então é comparada à pedra safira. A pessoa é clara e tranquila, imutável, um céu claro, porque você não tem mais vício, né? E o primeiro passo é você reconhecer mesmo que você tem um vício e que você precisa de ajuda, né? Você precisa de ajuda. Coisas que eu consegui vencer na comunidade que eu nunca consegui vencer com a confissão. Sou muito sincera. Sou muito sincera. Tem coisas que eu já consegui vencer, né? Na comunidade que eu nunca consegui vencer no sagrado, no confessionário. Porque eu sempre confessava a mesma coisa e o padre falava para mim que estava tudo bem e pronto. Só isso. Que eu estava perdoada, mas nunca me fez pensar no quanto de mal que eu estava fazendo para Deus, né? Com isso, com o meu ato. E já quando Jesus corrige a gente, faz a gente pensar, né? A gente para pensar e a gente se torna esse tranquilo, né? A gente se torna essa pessoa tranquila, essa pessoa serena, igual Nossa Senhora foi. Nossa, eu com qualquer coisa antes eu me perturbava. Hoje eu vivo tranquila, hoje eu vivo em paz. Hoje eu vivo em paz, mas numa paz tão grande que nem parece que está acontecendo tanta coisa lá fora. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga minha de um grupo de WhatsApp que eu saí, já tem um tempão, e ela falando para mim tudo que estava sentindo. E ela falou assim, nossa, você não sente nada, você não fica perturbada? Eu falei, não, Nossa Senhora não ficou, Nossa Senhora só ficou perturbada, ela só sentiu, perturbada não, ela só sentiu pelo sofrimento da humanidade.
ela sentiu, mas na alma dela, ela estava em paz. Ela estava tranquila, ela era imutável, ela era a presença de Deus na terra, né? E ela precisava ser isso para Jesus. Porque imagina se Jesus fosse criado por uma pessoa que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Eu mesmo foi a coisa mais, o vício mais terrível que eu tive que deixar. E que deu trabalho foi esse, que eu tinha um temperamento assim. Uma hora eu estava de um jeito, outra hora eu estava de outro. Isso para mim foi um sacrifício. E muitas vezes eu confessei esse vício que eu tinha, de uma hora tá de um jeito, uma hora eu estava bem, outra hora eu não estava, uma hora eu falava bem, outra hora eu não falava bem das pessoas. E eu vim me curar desse vício aqui, na comunidade. E eu hoje, graças a Deus, eu sou tranquila. Então, foi uma coisa que foi falada hoje na escola que eu fiquei pensando mesmo. Porque numa mente em que Jesus habita, o demônio não entra. A gente tem liberdade total para falar tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. Isso é maravilhoso. Amém, Tô Fiat. ouvindo aqui de novo aos poucos, mas nossa, ai meu Deus, eu fico apaixonada com as coisas. Meu Deus, eu achei lindo demais esse negócio da reunião com Jesus. Estou precisando fazer muita reunião. Ele espera cada um de nós para falar com ele, né? Para fazer a reunião com ele, né? Que às vezes a gente fica assim, ah, mas eu tô duvidando que Jesus está falando comigo, se eu ficar questionando, mas uma coisa é você falar com Jesus, né? Outra coisa é você ficar conversando consigo mesmo. Não é uma conversa com a vontade humana, é uma conversa com Jesus. E Jesus, ele não tá dentro de nós para ficar mudo, e para conversar com a gente, né? Para ficar em união com a gente. Então, igual ela tá falando, né? É humildade você ir até Jesus. Jesus quer, né? Jesus falou com ela, né? Eu quero isso mesmo, minha filha. Eu vou ficar preocupada o dia que você não falar comigo, né? O dia que você não me chamar para essa reunião aí e falar, Jesus, né? Foi muito forte aquilo lá que foi falado, tal. E eu esclarecer para você, eu te tranquilizar, né? Jesus quer nos tranquilizar, quer ter essa conversa com a gente. Então, isso me tocou muito, porque eu também estou precisando fazer muitas e muitas reuniões com Jesus, assim, sabe? Eu achei tão lindo isso, tão maravilhoso. Aí eu tô vindo aqui, eu fico encantada com essas coisas. Nossa, é muito bonito. E realmente, né? A gente tem que ter, com Jesus a gente tem que ser muito aberto, né? Não precisa ter muito protocolo, né? Ficar imaginando coisa, ah, mas se eu fizer isso, eu tô tendo dúvida, eu tô desconfiando. Ah, mas se eu ficar questionando, perguntando Jesus, é sinal de que eu não tô acreditando que é ele que tá fazendo. Nada a ver, né? Nada a ver. O perigo realmente é a gente não perguntar para Jesus, né? Então, ele quer isso, né? Acho que ele mesmo coloca isso na gente, né? Pra gente ir até ele, né? Pra gente ir até ele falar. Não ter bloqueio, né? A gente não deve ter nenhum empecilho com Jesus, porque ele tá aberto 24 horas para falar com a gente, cada um de nós. Então, é uma coisa que eu também aprendi ouvindo aqui, tô ouvindo novamente, porque é muita coisa boa, né? Muita coisinha assim, muitos detalhes importantes, pequenos detalhes que falam tanto, né? Que ensinam tanto para nós. É muito Em bonito nome do mesmo. Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Calcedônia, o nome de Maria. O terceiro é
Calcedônia. O nome dessa pedra deriva-se da Calcedônia, província onde é encontrada. Tem a cor de rubi e à noite brilha qual uma lanterna. O mistério dessa pedra simboliza o nome de Maria Santíssima e a virtude ele encerra. Recebeu-o da província deste mundo onde viveu, chamando-se filha de Adão, como os demais. Maria, pronunciado com acento latino, Maria, 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 significa mares, porque foi o oceano das graças, dos dons da divindade. Com elas, inundou o mundo através de sua conceição puríssima, afogando a malícia do pecado e suas consequências. Derrotou as trevas do abismo com a luz do seu espírito, iluminado pelo farol da sabedoria divina. Correspondente a este fundamento, concedeu o Altíssimo especial virtude ao nome Santíssimo de Maria. Afugenta as espessas nuvens da infidelidade e destrói os erros da heresia, paganismo, idolatria e quaisquer dúvidas sobre a fé católica. Se os fiéis procurassem invocassem esta luz, é certo que muito depressa sacudiriam do entendimento às trevas seus erros. Felizmente, mergulhariam neste mar da Mãe de Deus, pela virtude que do alto lhe foi concedida. É uma descrição linda e do nome da nossa mãe querida, Maria. Eu tenho a sorte da minha mãe da terra chamar Maria José. Eu sou filha de Maria e ao mesmo tempo de José. Antes, eu achava o nome da minha mãe estranho. Eu falei assim, gente, como é que minha avó colocou o nome Maria José? Achava assim. E eu sou filha de mãe solteira, um pai que não quis me assumir. Minha mãe procurou ele, mas ele não quis me assumir. E minha mãe teve que ser a mãe e o pai ao mesmo tempo. E só depois de muitos anos é que eu fui entender o nome da minha mãe, Maria José. E o quanto que esse nome é lindo. E ainda a minha bisavó chamava Maria, que foi que me ensinou a rezar o terço. Eu ainda muito nova, não sabia nem ler nem escrever. E minha avó me ensinava, porque antes não tinha uma certa hora da noite que apagava as luzes e era mais no lampião, lá onde que a gente morava, e minha avó com um lampião, tem hora, de pavio mesmo, quem mora na roça sabe como é que eu tô falando, me ensinava, minha bisavó repetia, e eu falava e eu repetia. E aquilo todo dia, com toda a paciência do mundo, ela ia me ensinando. Rezar o terço, rezar o terço. Eu não sabia contemplar os mistérios, eu fui aprender depois que eu aprendi a ler e escrever, e que muito tempo depois que eu fui aprender, não sabia contemplar os mistérios, e teve uma época na minha vida que eu nem me interessava em rezar o terço. Não achava nada agradável a rezar o terço, achava aquilo cansativo, e foi muitos anos assim. Mas Nossa Senhora, ela sempre foi uma presença muito forte na minha vida. Eu entendi
que mesmo quando minha mãe, passando por tudo que uma mãe solteira passa, né? Porque há 40 anos atrás, ter uma filha, ter um filho, sendo mãe solteira, era o terror da sociedade. Era apontado, era discriminado, era mulher sem vergonha, era mulher de muitos homens, e esse não era o caso da minha mãe. A minha mãe, ela namorou com meu pai, engravidou, só que meu pai, ela não quis assumir porque tinha uma moça de uma condição melhor para ele se casar, que também teve um filho. Tanto é que a diferença de mim para o meu irmão é de 6 meses. Eu sou 6 meses mais velha do que ele, mas nascemos no mesmo ano. E ele se casou com essa mulher que era a mãe do meu irmão, que já morreu. Meu pai também já morreu. E, e minha mãe me teve, né? Eu entendi, porque muito tempo depois, porque às vezes tinha uma certa rejeição da parte dela. Era como, não falo isso com mágoa no coração, não falo, porque Jesus me curou disso. E eu amo muito, muito, muito mesmo a minha mãe. Então eu senti uma certa rejeição dela, porque eu lembrava uma parte do passado dela em que trazia muito sofrimento. Eu entendi isso, então eu não condeno jamais minha mãe por isso. Muito pelo contrário, eu sempre amei muito ela. E Nossa Senhora, ela sempre teve muito presente. Eu falo que ela me amou antes da minha mãe me amar. Ela me acolheu antes da minha mãe me amar. Lógico que foram muitas as vezes em que eu virei as costas para Nossa Senhora, não queria saber do terço, né? Tempo de adolescência, né? Tempo de rebeldia. Mas Nossa Senhora me trouxe de volta para ela. Eram muitos sonhos com terço. Era Nossa Senhora me mostrava terços e eu relutava e as pessoas falavam. E eu via na televisão e as pessoas falavam que tinha que rezar um terço. Eu falei, ai, mas pra quê? E eu pensava, tem que rezar, tá? Fazer aquilo por obrigação. Mas Nossa Senhora me trouxe de volta para ela. Ela está me dando a oportunidade de conhecê-la profundamente através da mística, através da maltorta, que era tudo que eu queria na minha vida. A minha filha se chama Maria. Por conta dela, ela sabe que é por conta de Nossa Senhora, não por conta da minha mãe ou da minha bisavó, mas coloquei uma terceira Maria na minha vida. E, e eu queria fazer essa homenagem. Eu curto esse nome, Maria, traz tanta paz, tanta serenidade. Se sempre que nós invocarmos com esse nome aquieta o nosso coração, traz a tranquilidade à nossa alma que tanto precisa, que tanto precisamos. Essa é um pouco da minha história com Nossa Senhora, dentre as muitas que nós temos, né? Todos nós temos testemunhos com ela,
mas ela sempre esteve muito presente, é, de manifestações. Teve um período no meu casamento em que eu e meu marido, a gente quase se separou. A gente teve foi um atrito muito grande. Só que eu sempre, quando eu entrei na igreja, eu confiei aquela para me casar, eu confiei aquela nova vida à Nossa Senhora. Aí já então, nessa época do meu casamento, eu já estava rezando o terço com mais constância. E eu confiei minha vida à Nossa Senhora. E ela sempre protegeu muito o meu casamento. Sempre. Ela esteve sempre muito presente na minha vida. E neste momento conturbado que nós passamos, meu marido aceitou rezar o terço nesse dia comigo. Nós rezamos de joelho. Eu, ele e os nossos 3 filhos, e eu fui entregando para Nossa Senhora aquela situação difícil que a gente não sabia como lidar. E Nossa Senhora me deu a visão da nossa família amarrada, presa com um nó muito grande. E esse nó era o cinto de Nossa Senhora. Era ela nos unindo cada vez mais. Daí, graças a Deus, a situação resolveu. Estamos juntos até hoje, graças a Deus, né? E ela sempre com. Não tenho grandes manifestações, não vejo ela, mas ela sempre está muito presente. Já escutei algumas vezes ela me pedindo para rezar, me acordando no meio da madrugada para rezar, mas vê. E eu também não peço, porque eu sei que isso não ia fazer bem para o meu caminho de santidade, poderia gerar em mim uma certa arrogância, uma certa soberba, e eu não quero isso. E é um testemunho simples, mas o quanto que esse nome Maria, não tenham medo, vocês ainda que não são casados, não têm filhos, de colocar em seus filhos um nome, em suas filhas, o nome Maria, ou Mário para os meninos, porque esse nome é maravilhoso. Ele traz paz. Aqui em casa a gente passa o dia inteiro chamando minha filha Maria, Maria. Porque sempre lembrando de onde veio esse nome. E eu sempre ensino para minha filha: o seu nome é uma homenagem à nossa mãezinha do céu. E ela sabe disso. Então, ter Nossa Senhora como mãe de sua família, como sua mãe, é uma fonte inesgotável de graças, incomensurável de bênçãos sobre sua vida e a vida de sua família. É ter mares, oceanos de graças. É você vai entregando todos os dias os seus para as mãozinhas dela. E ela, como mãe, sabe o que é melhor para cada um de nós.
que nós invoquemos o nome de Nossa Senhora em todos os momentos. A gente sempre fala Ave Maria quando a gente assusta, ou Ave, oh Maria. A gente sempre, oh nossa. Tem irmãos evangélicos que falam nossa. Quando a gente fala nossa, a gente está falando Nossa Senhora. Então, de certa forma, nossa, é Nossa Senhora Maria. Um nome simples, mas que muda a vida da gente quando assumimos com fé, amor e temos esse nome cravado no nosso coração. Ela não aponta nada para ela. Ela tem Jesus em seus braços, nos mostrando: eis aqui meu filho. Eu sou Maria, mãe de Jesus. É assim que ela se apresenta em muito das suas aparições. Eu sou a mãe daquele que é e sempre será. Ela não traz nada para ela e tem muito a nos ensinar. Nossa Senhora é o nosso modelo de mulher. Enquanto o mundo quer destruir a nossa identidade feminina com o feminismo, né, com esse comunismo que chega a ser diabólico, Nossa Senhora, nossa simples Maria, nos mostra e nos ensina e resgata a nossa imagem de mulher diante do mundo, diante da sociedade. Assumamos este nome Maria em todas nós, mulheres. Amém. Fiat.